Você já se perguntou por que Jesus estava sobre as águas naquele dia? Em João 6,16 vai contar a história do momento em que Jesus ele anda sobre as águas. Então, o contexto é os apóstolos, eles foram de barco e Jesus ele foi para o monte orar. Só que no meio da madrugada veio uma grande tempestade. O mar ficou muito agitado e o vento era muito forte. Só que no meio de toda aquela euforia de quase um naufrágio, os apóstolos percebem que tem alguém caminhando sobre as águas. De primeiro momento eles ficam assustados e eles acham até que pode ser um fantasma. Eu acho que qualquer pessoa no lugar deles acharia também. Mas enfim, Jesus ao se aproximar, ele se identifica e eles percebem que era Jesus andando sobre as águas. Então vai entrar todo aquele contexto, Pedro pede para andar também, né, para segui-lo ali. Jesus permite e Pedro ele dá 2 passos e aí fica muito interessante porque vem um vento forte e talvez Pedro tire a visão do mestre e coloque atenção no vento forte. E nesse momento Pedro cai. E nessa passagem a gente vê algumas figuras importantes, algumas chaves que fazem a gente entender a mensagem por trás, que não é simplesmente andar sobre as águas. Jesus, ele ressuscitou mortos, ele fez um tanto de coisa. Andar sobre as águas foi apenas mais um milagre que ele fez. Mas todos os milagres que ele fez, todas as coisas que ele fez, têm um significado espiritual maior por trás. Então Jesus ele sempre fala nas entrelinhas, entende? Nas parábolas, nos detalhes. Quando a gente se atenta para os detalhes, a gente consegue acessar as chaves para um entendimento um pouco mais avançado, digamos assim. Então a gente vai ver 3 elementos muito interessantes aí. A gente vai ver o mar agitado, a gente vai ver um vento forte e uma grande tempestade. E Jesus andando sobre as águas representa várias coisas, inclusive que ele era um ser, como eu já falei aqui outras vezes, um ser que cresceu em estatura, graça e conhecimento. Então, Jesus, ele tinha total controle sobre espírito, corpo e alma. Jesus, ele tinha controle sobre a mente e ele tinha controle sobre as suas emoções. E por isso ele tinha controle também sobre o corpo. O mar, na Bíblia, ele representa pessoas, sabe? Povos, tribos, nações, pessoas que não aceitam Deus, pessoas que, digamos assim, no contexto bíblico, se a gente for olhar, a comparação é a terra. A terra, a gente vê que ela, num contexto geral, ela é muito mais água. E tem pequenas porções de terra seca entre essa quantidade imensa de água. Então, essa é a comparação. O mar, ele representa as pessoas que não são tementes a Deus. E a porção de terra seca representa o povo de Deus. Afinal, o homem foi tirado do pó da terra. Então, o mar, nas escrituras, ele representa o próprio homem, o próprio ser humano, o próprio corpo físico. Entende? Já o vento, sabe? Ele está muito relacionado ao espírito. Na própria Bíblia, o vento, ele está relacionado ao espírito. E a tempestade? Porque são 3 coisas. É o mar agitado, que representa o corpo, o vento, que representa o próprio espírito, e a gente vai ver também a tempestade. A tempestade, ela representa as nossas próprias emoções. Até, assim, usando um exemplo, pode estar tudo normal, assim, na nossa vida, tudo tranquilo. Então, começa a acontecer algumas coisas, algumas preocupações. E é como se fosse uma grande tempestade. E tudo acontece com o tempo. Não é primeiro o mar fica agitado. A gente vê que as coisas, elas acontecem em etapas. Primeiro vem o vento forte. Depois se forma a tempestade. Para só aí, então, o mar ficar agitado. E essas coisas está falando do próprio ser humano. O pensamento é de onde vem, o pensamento ele vem e através do pensamento gera emoção.
E a emoção, ela vai gerar uma reação no corpo físico. Então, Jesus, nesse contexto, ele mostra que ele tinha domínio sobre o pensamento, sobre o vento, sobre as emoções, a tempestade, e sobre o mar agitado, que é o próprio corpo físico. Então, Jesus andando sobre as águas não mostra apenas um homem que fazia milagres, e sim um homem que tinha domínio próprio, controlando assim os pensamentos, as emoções e o corpo.